graça e esperança resultam em glória. Muito obrigado, minha irmã. Nós vamos usar como texto para essa reflexão 1 Pedro 5:10. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Quando a palavra de Deus nos diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Que Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos ilumine nessa meditação. Amém. Meus irmãos, a última vez que estive aqui no púlpito, se não me engano foi no dia 23 de janeiro, praticamente um mês, nós falamos um pouquinho a respeito de como vencer o desapontamento, como lidar com o desapontamento. E usamos como base o texto que fala da experiência do povo de Israel no deserto, iniciando a sua jornada no deserto, e depois daquele momento de euforia, de alegria, de vitória, de triunfo sobre os inimigos ali no Mar Vermelho, a experiência da carência, da falta de um elemento essencial que era a água. Por 3 dias caminhando no deserto, ao terceiro dia, quando finalmente encontram água, a água não era potável, a água era amarga. E como aquela experiência marcou Israel ali, e depois, a partir daquilo, Deus pôde lhes fazer uma aliança, ou começar a estabelecer, detalhar os termos da aliança que estava firmando com os filhos de Israel, não só no compromisso de tirá-los do Egito, livrá-los da servidão do Egito, mas também de conduzi-los e preservá-los durante essa caminhada, essa jornada até a terra prometida. Nós acabamos de cantar a respeito de caminho do deserto, né? Isso me faz pensar que desde o Antigo Testamento, desde a formação de um povo peculiar, até esse povo peculiar ganhar uma configuração mais ampla, espiritual, chegando a nós estamos sempre fazendo uma travessia, estamos sempre passando por algum momento e no qual teremos que ser testados, seremos colocados à prova, mas sempre temos a confiança de que Deus está conosco. Tem momentos em que inimigos se levantam, ameaças vêm ao nosso encontro, o limite, parecemos ser levados quase que ao limite, mas Deus diz: eu estou com vocês. A passagem que nós lemos está na primeira epístola de Pedro, e essa epístola, essa carta, que é uma carta, uma encíclica, né? Ela é uma epístola que tem uma circulação maior, não é específica para uma igreja ou para uma pessoa especificamente. Ela é interessante porque ela começa, a primeira carta de Pedro, falando do seu destinatário. E ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E aí vai dizendo por onde essas pessoas estão dispersas. E diz que são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. É interessante que aqui aparece a ideia do peregrino, pessoas que estão dispersas. E no original grego, a palavra que aparece é uma palavra com a qual nós temos uma certa familiaridade. A palavra que aparece, original, é paraikos. Ou seja, traz a ideia de um residente não permanente em outra terra. E a reunião desses paraikos formavam a paróquia, que deu origem em português à palavra paróquia. Então, nesse sentido, não jurídico ou canônico, mas no sentido amplo, então o que seria uma paróquia, né? Seria uma reunião de pessoas, no sentido espiritual, nós seríamos uma reunião de pessoas que são residentes, mas não permanentes. E nesse sentido, isso tem tudo a ver com a nossa realidade. Isso é a igreja, né?
nós somos residentes, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nesse sentido, Jesus orou por nós. Ele falou: eu oro não só por estes, mas por aqueles que irão crer na tua palavra, irão crer em mim pela tua palavra. E eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O contexto da carta é um contexto de perseguição, é um contexto de ameaça, é um contexto de perigo, de instabilidade, de tensão. E aí ele manda essa notícia, né, essa mensagem que vai vir na carta, uma mensagem muito bonita nessa carta de Pedro. Mas tendo a ideia de que, pelo que estavam passando as pessoas e de como eram vistas as pessoas por Pedro, e ao chamá-los assim, os faz lembrar da transitoriedade da sua vida, da sua circunstância. Talvez alguém aqui esteja passando por um momento tenso, difícil, ainda indefinido, mas lembre-se que a vida na terra é transitória e o sofrimento é efêmero. Ele vai passar. Ele vai passar. Em algum momento, né, Deus vai vir, vai entrar com a resposta, com o livramento, como fez com Israel ali, como falamos há um mês, né, nas águas que eram amargas. Houve uma frustração, mas logo depois houve uma solução e houve uma providência de Deus em relação àquela circunstância. Dessa mensagem de Pedro a esses dispersos, a esses estrangeiros residentes, mas não permanentes, como somos nós, vamos poder extrair do contexto original deles também para nós, fazendo essa ponte, né, de interpretação, alguns ensinamentos. E o primeiro deles é que nós jamais podemos perder de vista a dimensão da graça de Deus. O teólogo, conferencista, comentarista, norte-americano Warren Wiersbe, ele afirmou que somente quando dependemos da graça de Deus é que podemos glorificá-lo em meio ao sofrimento. Olha o papel da graça. Somente quando nós dependemos da graça de Deus é que podemos glorificá-lo em meio ao sofrimento. E ao falar isso, eu tenho certeza que veio à sua mente, você que está interagindo com essa palavra, veio à sua mente o episódio ocorrido com Paulo, né? Você lembrou exatamente daquela palavra: a minha graça te basta. Era sofrimento, meus irmãos. Ele ali classificou como um espinho na carne, que desconforto. Não dá para viver sem se inquietar, sem se incomodar, não dá para fingir que não está acontecendo nada. Aquilo está ali fustigando, aquilo está incomodando. Mas aí ele orava e a resposta era: a minha graça te basta, é suficiente. Se basta, basta. Então, somente quando nós dependemos dessa graça, entendemos a dimensão dessa graça, o papel dessa graça em nossas vidas, é possível glorificar mesmo em meio ao sofrimento. Pedro, ele escreve o seguinte: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes, lá no capítulo 5, versículo 12. A palavra graça, ela é usada em todos os capítulos, diretamente graça, ou a ideia de graça aparece pelo menos em um outro capítulo, um dos capítulos de 1 Pedro. Então, nos 5 capítulos de 1 Pedro, você vai ver a ideia de graça ali, é uma ideia força, né, dessa carta. É um tema que não é periférico, é um dos temas centrais dessa carta, a graça. Por exemplo, 1 Pedro 1,2 diz que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Quando o cristão, né, cumprimenta o outro, né, graça e paz, irmão, às vezes cai no formalismo somente, né? É igual quando você fala assim: tudo bem, mas se o outro falar que não está, você não estava esperando por isso, e nem está tão disposto, né, a parar para ouvir o que está acontecendo. Você achava que era só uma formalidade. Mas veja só, quando eu digo assim, graça e paz, não só de quem fala, quem emite a bênção, mas de quem recebe, tem que haver uma compreensão do que isso representa, porque se eu não estou bem, eu estou sendo lembrado de que a graça de Deus me basta. Em 1 Pedro 1,10 diz que os profetas
do Antigo Testamento profetizaram da graça que vos foi dada. Ele está lembrando, fazendo a ponte com o Antigo Testamento, dizendo, nossa, essa graça já era predita ali pelos profetas. Em 1 Pedro 1,13, diz, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, é para esperar. Graça e esperança caminham de mãos dadas. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas veja só, 1 Pedro 2, 19 e 20 diz assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. A ideia de graça aí. Mas eu estou sofrendo de graça, é mais ou menos isso. Não é consequência de alguma coisa que você fez de errado. Você não fez de errado. Ele fala, se foi por causa do pecado, não há glória nenhuma nisso. Mas, se você está correto, se você fez bem, e ainda assim não teve sequer a chance de se defender, de contra-argumentar, teve que silenciar, teve que dar a outra face ao não reagir, não se sinta humilhado, não se sinta menor. Vergonha tem que ter quem te tratou desse jeito, quem foi desleal, quem foi até, quem sabe, desumano, quem foi incorreto com você. Mas se você sabe que sua consciência para si mesmo e para com Deus está tranquila, e ainda assim é algo que você não deveria receber por estar correto, recebeu, ele diz assim, ó, isso é agradável a Deus. Aí nos faz lembrar o quê? As bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós, felizes. Então isso é agradável a Deus. Essa é a ideia de graça. Jesus, ele personifica a graça de Deus justamente porque morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecedores, mas pecadores. 1 Pedro 3,7, quando fala dos deveres conjugais, e falando aos maridos, diz que eles têm que cuidar das suas esposas, porque assim como eles, elas também são participantes da graça da vida. Então a graça, ela inclusive dá dignidade e ela derruba barreiras que possam haver por conta da condição, de sexo, de idade, de nacionalidade e assim por diante. Diz ainda em 1 Pedro 4,10 que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 5,10, nós lemos há pouco, só para reforçar, e diz que, e o Deus de toda graça, nosso texto base. E o texto de 5,12 diz que verdadeira graça de Deus na qual estais firmes. Então você vai dizer, pastor, então o tema central dessa carta é graça, mas não é. É um dos temas, ele não é periférico. Vamos dizer aí que teriam 3 eixos dessa carta, e um deles é a ideia da graça. Graça que nos faz glorificar. É possível que você consiga que brote do seu coração, que irrompa num louvor, mesmo em meio a sofrimento. Não só suporte o sofrimento, e muitas vezes quieto, sem reclamar, como diz Lamentações, diz que isso é louvável também, mas que você consiga até mesmo glorificar e louvar ao Senhor. Talvez esse seja o segredo de alguns mártires, não apenas da antiguidade, mas até de uma idade mais próxima, como os pré-reformadores, que iam para a fogueira cantando, morriam, fazendo sinal da vitória, como foi o caso de John Huss. Graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos e pela graça somos sustentados, irmãos. Qual o conceito de graça? Já tão batido que nós falamos, é favor imerecido. É receber aquilo mesmo que não sejamos merecedores. Não, então quer dizer que eu posso andar no pecado e ainda assim, está tudo bem, nada vai me acontecer, porque Deus não vai castigar, Ele ama todos. Esse é o conceito de graça? Não. A graça tem um foco da graça de Deus.
Há pessoas que escolhem fugir desse foco, não está debaixo desse foco, está longe desse alcance, dessa proteção. É um limite, né? É uma condição que nós escolhemos, podemos escolher estar debaixo dela, ou usufruir das beneficências que ela nos proporciona. Há muitos que não querem estar debaixo da graça de Deus. E é por isso que Pedro diz aqui: vocês estão passando por um momento crítico, de perseguição, difícil, de oposição. Não saiam debaixo da graça de Deus. Confiem na graça de Deus. Lembre-se que a graça está presente em toda a sua caminhada, todos os aspectos. É pela graça que vocês são salvos e sustentados. Mas, como diz o título da nossa mensagem, além da graça, há também a esperança. E esse é um outro eixo dessa carta. Em virtude do encorajamento que esta carta traz à igreja sofredora, de novo, Wisby chega a descrever Pedro como o apóstolo da esperança, enquanto Paulo é o apóstolo da fé e João o apóstolo do amor. Então, ele ganha aí essa alcunha, né, essa identificação com a esperança. E a esperança nos poupa o desapontamento. Lembra da mensagem do desapontamento, das águas amargas? Por que houve desapontamento por parte de Israel naquele momento? Porque eles nutriram uma expectativa de que iam beber água. E eu acho que existe uma diferençazinha, a gente consegue perceber uma diferença entre expectativa e esperança, né? A expectativa do ímpio frustra, a esperança do justo não decepciona. Talvez se eles tivessem, a expectativa foi na circunstância, na conjugação de fatores que iriam, né, convergir para o que eles esperavam. Mas a esperança estaria depositada em Deus, o Deus que os livrou da mão dos egípcios, da casa de servidão, que afogou o exército de Faraó, que queria matar o povo. A esperança é depositada em alguém, e a nossa esperança está no Senhor. Lá em Romanos, aí já não é Pedro, mas é Paulo, mas fazendo aí um paralelo, nós lemos o seguinte, Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, essa esperança é espiritual, é fruto espiritual, é ação do Espírito. É por isso que ela não tem que estar condicionada às circunstâncias. Eu esperava que ia acontecer isso amanhã, não aconteceu. Então estou decepcionado. Não, há uma sustentação maior dessa atitude, dessa positividade em relação à vida, porque ela não é baseada no exercício mental, ela é fruto da ação do Espírito, e ela então não decepciona. E quando nós estamos guiados pelo Espírito, mesmo aquilo que a gente achava que ia ser daquele jeito não há frustração ou decepção ou desapontamento, porque existe uma subordinação do nosso querer, da nossa vontade, e uma convicção plena de que a graça nos basta. A esperança então nos poupa esse desapontamento, a decepção. E finalmente, o último eixo dessa carta é a glória, porque graça e esperança resultam em glória. A graça é a ação de Deus. A esperança continua sendo a ação de Deus, mas demanda uma resposta nossa. A gente tem que viver de acordo com a esperança. Não se vive sem esperança, meus irmãos. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Quem passa por um esgotamento emocional,
espiritual e até uma depressão, está vivenciando um acentuado estado de desesperança. Não dá. E aí somos nós trabalhando, Deus trabalhando, para voltar a ter essa esperança no coração. Mas a glória, o resultado disso é glória. E a glória é não só o destino, o alvo a ser alcançado, mas o próprio caminho proposto ao cristão. Nós somos convidados por Deus a caminhar com Ele de glória em glória. Cada dia tem que ser assim. E a carta destaca a glória de Deus. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículos de 15 a 18. Isso é glória, né? Isso é glória. Concluindo, meus irmãos, assim, o sofrimento, graça e glória unem-se para formar uma mensagem de encorajamento para os cristãos que enfrentam tribulações e perseguições. Esses temas são resumidos no texto áureo que nós lemos de 1 Pedro 5,10, que eu quero ler novamente. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Qual o propósito disso tudo? Qual é a condição, o estado final desejado de Deus na nossa vida? Que nós sejamos aperfeiçoados, confirmados, fortificados e a nossa fé seja estabelecida. Não inconstante, mas estabelecida. Eu quero concluir com uma ilustração, um conto popular da China, que no site do qual eu tirei, é o site do pastor, tem várias ilustrações ali, ele foi colocado com o título de Não Necessariamente, mas é baseado num conto popular da China. E diz assim: era uma vez na antiga China um velho criador de cavalos. Certo dia, ao retornar para casa após um longo dia de trabalho, descobriu que sua égua mais estimada havia fugido. Sua família e seus vizinhos ajudaram-no a procurá-la, mas por fim desistiram. Nós sentimos muito que tenha acontecido isso ao Senhor, disseram eles. Mas, para surpresa de todos, o velho respondeu: a perda de minha égua de estimação não é necessariamente algo ruim, somente o tempo dirá. No dia seguinte, logo pela manhã, o ancião viu no horizonte 2 cavalos que vinham em direção à sua casa. Ele reconheceu a sua égua de estimação que vinha acompanhada de um garanhão selvagem, de porte majestoso. Quando vieram felicitá-lo por recuperar a égua e, de sobra, ainda ter ganho o garanhão selvagem, ele disse: a aquisição desse garanhão não é necessariamente algo bom, somente o tempo dirá. Uma semana depois, seu filho resolveu montar o garanhão. Queria domar, o cavalo. Mas, como o animal ainda não estava domado, derrubou o rapaz, quebrando-lhe a perna. Todos comentaram: isto é terrível. Esse garanhão trouxe azar à família. O velho retrucou: este acidente não é necessariamente algo ruim, somente o tempo dirá. Como aquele reino estava envolvido em uma guerra com o reino vizinho, 2 dias depois, todos os jovens daquele vilarejo foram convocados para a guerra.
exceto aquele rapaz, pois estava com a perna quebrada, para alívio daquele pai. Essa história tem similares, várias outras, do rei que foi à guerra e não foi comido porque tinha um defeito, porque tinha perdido um braço, enfim. Mas essa ideia do que parece ruim, não necessariamente é ruim, e o que pode parecer bom, não necessariamente é bom, faz com que nós nos lembremos, ou exige com que nós lembremos do que Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Meus irmãos, a sobriedade é muito necessária, é indispensável ao cristão. Tanto para não se deixar abater quando a situação não é tão favorável, quanto para não se deixar deslumbrar e distrair quando tudo parece tão favorável e se esquecer que outros eventos ainda podem acontecer e não deixar de ser vigilante. Então, para que nós possamos ter isso que está aqui em 1 Pedro 5,10 efetivado na nossa vida, de sermos aperfeiçoados, confirmados, fortificados, estabelecidos, que procuremos sempre ser sóbrios em tudo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos abrir, refletir, meditar, compartilhar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo confirme aos nossos corações aquilo que Tu queres nos ensinar e que nos sintamos agraciados, fortalecidos na esperança e que assim, ó Deus, possamos a cada dia ser aptos a identificar e enxergar a Tua glória em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, vivifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.